Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, tenho a grande alegria de estarmos juntos para estudarmos, aprofundarmos, vermos um pouco mais esse ensinamento tão maravilhoso que transforma vidas quando colocado em prática. E para nós começarmos, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 163. Lembrando que o meu livro é a terceira edição e quem o tiver em casa pode acompanhar a leitura. Aqui aos presentes também, quem tiver pode acompanhar a leitura. Caso contrário, pode assumir a oração, uma oração confortável, fechar os olhos e elevar os pensamentos a Deus para que possamos sentir ainda mais o vigor da verdade. Vamos lá então, gente? A oração que nós faremos é a oração para engrandecer cada vez mais, recebendo o sagrado amor e sabedoria de Deus. Como disse na página 163. Vamos então. Oração para engrandecer cada vez mais, recebendo o sagrado amor e sabedoria de Deus. Neste momento, ajoelhado diante do altar de Deus, o Senhor do Universo, expresso os meus mais sinceros agradecimentos. Agradeço a Deus por sua grande bondade, mais profunda que o oceano e maior que a mais alta montanha, que tem me acompanhado desde tempos imemoriais e que continuará a me acompanhar eternamente, orientando-me e protegendo-me sempre. Desde o momento que nasci na terra como filho de Deus, vivo sempre sob a proteção do Pai Eterno, que me ensina e me orienta. Conforme a necessidade, Ele me fornece alimentos mais propícios ao enaltecimento da alma, progresso do espírito e aumento do vigor físico em doses adequadas, fazendo-me passar por inúmeras experiências. Deus é o Pai que gerou minha vida, é a Mãe que envolve minha vida. Ele sabe o que é melhor para mim em cada ocasião e em cada circunstância para nutrir a minha alma e proporciona-me o que é necessário para isso. Ele sabe que os nutrientes da alma não consistem apenas em experiências agradáveis. Sabe que, de vez em quando, preciso passar por circunstâncias adversas para treinar e fortalecer a alma, o espírito e o corpo. Assim é o amor sábio e severo de Deus Pai. Se não fosse o amor paternal sábio e severo de Deus, a minha alma, o meu espírito e o meu corpo cresceriam num ambiente demasiadamente confortável e acabariam se tornando frágeis como plantas que crescem num ambiente de temperatura morna e acolhedora demais. Hoje, sou capaz de suportar com firmeza todas as dificuldades. Por mais complicada que seja a situação, não fico desnorteado nem entre em pânico e, abrindo o canal mental que me liga à sabedoria de Deus, recebo a orientação divina e resolvo com facilidade os problemas. Essa capacidade foi cultivada graças à hábil combinação de amor severo e sabedoria de Deus Pai. Refletindo acerca desse fato, elevo infinitas graças a Deus Pai. Vivenciando dificuldades, sofrimentos e tristezas, tornamo-nos capazes de compreender o estado espiritual dos que estão quase sucumbindo às adversidades, de sentir sincera compaixão e, identificando-nos com eles, estender-lhes a mão com amor sincero. O amor que nasce em nosso coração é a manifestação do sentimento maternal de Deus. Por trás da severidade, que é a manifestação do sentimento paternal de Deus, existe o amor maternal de Deus que vem nos acudir e nos amparar quando estamos desmoronando diante de dificuldades ou a ponto de sucumbir ao sofrimento. O amor maternal de Deus estimula em nós a força para suportar as dificuldades. Ele sussurra em nossa mente que no âmago da tristeza existe o santuário da alma e nos infunde ânimo para que nos reerguemos. Graças ao sentimento paternal de Deus, manifestado sob a forma de leis severas, graças ao sentimento maternal de Deus, que nos acalenta como o macio manto de um ser celestial e nos envolve com a suave bruma da primavera, e graças à orientação e à proteção proporcionadas pela ação harmoniosa da sabedoria e do amor de Deus, desfruto hoje uma vida alicerçada no amor e na sabedoria. Dedico infinita gratidão a Deus, que é meu Pai e minha Mãe. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Linda oração que nos mostra o quanto que é importante nós compreendermos não só o amor que acolhe, como também o amor que nos orienta e nos ensina.
por meio das diversidades, a superar, ficar mais forte e muito mais potencializado em lidar com as situações de maneira construtiva e verdadeiramente de maneira a nos tornarmos felizes. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a participação de cada um de vocês, seja virtualmente, seja aqui presencialmente. Meu muito obrigado. Agradeço imensamente a todas as pessoas que contribuíram para que eu estivesse aqui hoje, mais uma vez, mais uma segunda-feira, estudando um pouco mais os ensinamentos da Seiichi Onoe, a fim de que possamos cada vez mais manifestar a vida de Deus que habita no nosso interior. Quero mandar um abraço muito carinhoso e especial a todas as pessoas que estão acompanhando agora essa palestra ao vivo. Também abraço as pessoas que vão acompanhar depois. A grande vantagem de nós termos a palestra gravada é exatamente que se você não pode acompanhar agora na segunda-feira à noite, você pode assistir depois na terça, quarta, quinta. O importante é sempre estarmos ligados nas palavras da verdade que nos auxiliam ainda mais a vibrar de maneira positiva e elevada no nosso interior. Abraço para quem está assistindo a palestra no Brasil, quem está assistindo fora do Brasil, meu muito, muito, muito obrigado. Vamos hoje fazer mais uma viagem dentro dos ensinamentos da Seiichi Onoe para compreendermos um pouco mais essa filosofia tão maravilhosa. E o tema de hoje é um tema que eu tenho batido muito nessa tecla há aproximadamente 10 anos, que é exatamente a necessidade que nós temos de praticar e treinar. Tudo na vida é fruto, o desenvolvimento da vida, em qualquer área, ele é fruto do treinamento. Então nós precisamos treinar. Para que nós possamos compreender o porquê que o treino é tão necessário, nós primeiro precisamos entender também o quanto é profundo e o quanto que é complexo o ensinamento que a Seiichi Onoe nos traz. É preciso treinar. Vou utilizar, antes de começar, esse livro que é absolutamente fantástico. Eu sempre falo, todo livro da Seiichi Onoe é maravilhoso, é que tem uns que são mais maravilhosos que outros, né? Mas todos eles são muito bons. Esse livro aqui, ele é muito especial, ele é um livro muito profundo, Viver Junto com Deus, além da capa ser linda, ele é muito cheio de informação. Só para vocês terem ideia, meu livro é deformado de tanto marcador de papel que eu coloco. Tanta coisa importante que tem, que eu vou lendo, que eu vou falando, pô, isso aqui é interessante. Coloquei tanto aqui que chega o livro ficou deformado, ele ficou gordinho aqui na parte de cima, de tanto marcador. E todo rabiscado, todo cheio de apontamentos, porque tem muito conteúdo. Então esse é um livro denso, de uma leitura maravilhosa que nos faz refletir muito sobre vários pontos da filosofia. E o bom é que o professor Masaru Taniguchi ele faz um passeio muito grande com este livro. Então ele passa desde dos estudos da verdade vertical, do ensinamento básico da Seiichi Onoe, que é o homem é filho de Deus, que o ser humano é vida provinda de Deus, até questões da verdade horizontal, que é lei mental, questão dos corpos. Eu falei na palestra, numa das palestras passadas, exatamente sobre os corpos do ser humano. Esse livro vai abordar os corpos. Então, assim, é muito legal, ele fala sobre muita coisa e é muito importante. E a página que eu vou falar é a página 77. Meu livro é a 5ª edição. Eu vou falar da página 77. Mas antes de eu chegar nessa página, vamos compreender um ponto. O ensinamento da Seiichi Onoe, eu sempre falo isso, ele tem doutrina própria. O que isso quer dizer? Ele tem o seu ensinamento, ele tem a sua base e ele tem a sua particularidade. Ele não é uma cópia, nem é um sincretismo. Não é isso. O ensinamento da Seiichi Onoe, ele tem doutrina própria. Por isso que quando as pessoas saem e falam assim, nossa, eu vi um negócio que é igualzinho a Seiichi Onoe. Não é. Por quê? Pode falar alguma coisa que se assemelha com o que nós falamos, mas não é igual. Por quê? Porque Seiichi Onoe tem doutrina própria. Para ser igual a Seiichi Onoe, tem que falar exatamente o que a Seiichi Onoe fala. E se falar igual a Seiichi Onoe, não é outra coisa, é Seiichi Onoe. É simples. Para ser igual a alguma coisa, tem que ser idêntico, e não é. Algumas coisas falam assim, eu vi lá que tem um pessoal que faz, tem uma terapia do riso, é igualzinho a Seiichi Onoe. Não. Trabalha o riso também, como a Seiichi Onoe trabalha, mas não é Seiichi Onoe, é outra coisa. Porque os movimentos religiosos e filosóficos, gente, eles se encontram, por óbvio, é por óbvio. Então, se você for sair, se for assim, se você chegar num lugar e alguém falar de amor, nossa, é cristão, porque a base do cristianismo é o amor, e não é assim.
Cada local tem a sua identidade e as similitudes nós as reconhecemos, mas não quer dizer que é a identidade. Então, Seichonoye tem doutrina própria. E essa doutrina própria, ela é baseada em uma premissa que nós chamamos de verdade. Nós chamamos de verdade. Todo ensinamento traz a sua premissa e chama de verdade. Todo mundo. Então, isso não é nada de fantástico, nada de, digamos assim, prepotente. Todo mundo afirma que aquilo é verdade. E essas verdades, elas encontram, até respectivo ponto, veracidade. Todo mundo fala a verdade, mas as verdades, elas acabam ficando limitadas a determinados pontos. Então, o que acontece? A Seichonoye, quando ela surgiu com pensamento e identidade própria. Só que o professor Masaharu Taniguchi começou a perceber que todo mundo falava a mesma verdade com palavras diferentes. E esse todo mundo, as grandes religiões que pregam a vida. Ele percebeu, então ele começou a falar, tá vendo? Ó, o que a Seichonoye fala aqui, o cristianismo fala assim, o budismo fala assado, o shintoísmo assim. E os demais movimentos que ele tinha contato na década de 30, ou anterior à década de 30, no Japão. Então ele começou a perceber que a mesma verdade ela era comum. Ela era comum. A linguagem, não. A essência, sim. Então não é que as pessoas falavam iguais, mas o que elas queriam falar era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Ele identificando isso, ele começa a trazer elementos para dentro dos escritos da Seichonoye, mostrando, tá vendo? No cristianismo fala isso, no budismo fala aquilo. Até porque quem conheceu a Seichonoye à época não era Seichonoye. Ou era cristão, ou era budista, ou era shintoísta. Então as pessoas começaram a entender que, então a Seichonoye está falando exatamente aquilo que eu acreditava na minha religião. Então ela conseguia entender o que a religião dela pregava e ele conseguia aprofundar. Então, Seichonoye tem doutrina própria que mostra que as demais religiões não são conflitantes na essência. Então, quando a gente fala que o homem é filho de Deus, isso também é pregado no cristianismo, isso também é pregado no budismo, isso também é da essência do shintoísmo, isso também encontra no islamismo, isso também está no judaísmo. Só que a forma como é expressado é dependendo do local, da cultura e do pensamento daquele povo em determinada época. Então a Seichonoye não tem a pretensão de unir, pelo contrário, o ideal dela é vivificar. Cada um pode existir e cada um pode entender a mesma verdade da sua maneira. Então a Seichonoye ela tem uma maneira peculiar de ver e uma maneira muito maravilhosa de respeitar. Então a Seichonoye ela respeita as demais religiões, porque se ela falasse que ela é a única que prega a verdade, ela poderia estar falando que as demais eram desnecessárias. E não é isso que a Seichonoye fala. Seichonoye fala que o cristianismo é maravilhoso, que o budismo é maravilhoso, que o shintoísmo é maravilhoso, que o islamismo é maravilhoso, que o judaísmo é maravilhoso, ou qualquer outro ensinamento que pregue a vida é maravilhoso. Qualquer um é maravilhoso. Qualquer um é maravilhoso. O nosso trabalho não é falar o meu é melhor que o seu. O nosso trabalho é mostrar que todos nós estamos no mesmo caminho, buscando as mesmas coisas. Aqui oferecemos esse caminho. Então, o Seichonoye é local de porta aberta. Entra quem quer, sai quem quiser. Não tem o menor problema. A pessoa fala assim, não vou mais frequentar a Seichonoye. Ela nunca vai ouvir. Sua vida vai ser uma desgraça. Você está com capeta. Você vai agora ser a pessoa mais infeliz. Não é. Aqui é um caminho de liberdade. E por ser um caminho de liberdade, muitas vezes as pessoas confundem. As pessoas acham que caminho de liberdade é caminho sem regra. As pessoas têm a ideia de que liberdade é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quiser. E isso não é liberdade. Então, a Seichonoye, por dar liberdade, nos traz responsabilidades. E tem pessoas que acreditam que liberdade é não ter responsabilidade. E pelo contrário, quem é livre sem responsabilidade é escravo. Quem é livre sem responsabilidade não é livre, é escravo. Então observem as pessoas.
Ah, eu quero fazer o que eu quiser na minha vida. Eu quero ser livre. Na verdade, ela está falando o seguinte: quero ser cada vez mais escravo dos prazeres da carne. Porque eu não conheci até hoje nenhuma pessoa que falou que queria ser livre para rezar, para fazer caridade. Eu nunca vi. Eu quero ter dinheiro para ser livre, doar tudo para caridade. Não, a pessoa quando fala que quer ser livre é para ter muitos bens, pintar e bordar a mundo afora, romper corações e sair sem nenhum resultado das suas ações. Então, o que acontece? Ser livre é você ser capaz de assumir responsabilidades e, principalmente, dentro dessas responsabilidades, você buscar o autoaprimoramento. Isso é ser livre. Ser livre é quem se aprimora. Por quê? Fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, de maneira alegre, mostra que você tem domínio. Exemplo que eu sempre dou: acordar cedo. Quem acorda cedo é mais livre daquele que não acorda cedo. Por quê? O que acorda cedo, ele sabe que tem que fazer isso e o faz. Se faz alegre, nível espiritual elevado. Se faz reclamando, está na média. Mas aquele que não acorda, sequer consegue impor a si próprio um nível de controle ao ponto de falar: eu vou levantar a hora que é preciso. Então, o nosso treino aqui é fazer aquilo que é necessário, do jeito que é necessário, feliz. É esse que é o nosso trabalho, para que nós sejamos realmente libertos. Por quê? Quem consegue levantar cedo, de manhã, bem cedinho, feliz, está pronto para levantar à tarde o dia que puder, mais feliz ainda. Agora, quem levanta tarde e somente quando levanta tarde é feliz, o dia que levanta cedo, como é que levanta? Infeliz. Então, observe, a liberdade é a capacidade que você tem de fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, de maneira construtiva. E isso é liberdade. Então, o que acontece? Seichono é um movimento que promove a liberdade, mas traz responsabilidades. Então, tem pessoas que falam: Seichono é ótimo, que Seichono não proíbe nada. Mas proibir não quer dizer que você não tenha responsabilidades. Muito pelo contrário, o fato de você ser livre te traz ainda mais responsabilidades de quando você é proibido de alguma coisa. Então, um exemplo. Seichono fala: posso beber? Ué, você faz o que você quiser, mas dentro das responsabilidades você sabe, tudo que é aquilo que te altera desnecessariamente não lhe é conveniente. Então você ou bebe de forma responsável ou não bebe, exatamente porque você sabe que o autocontrole e a necessidade de você manter a altivez e a sua moralidade lhe impõem determinados resultados. Então você bebo com respeito, bebo de maneira responsável, não de maneira moleque, eu bebo de maneira responsável e por isso eu colho os frutos disso daí. Então observa, não é proibido, mas você tem que aprender a fazer de forma responsável. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Comer. Seichono te obriga a não comer? Não, você pode comer tudo que você quiser. Só que tem a responsabilidade. Se você sabe que o seu corpo é templo sagrado, então até na hora de se alimentar, você vai se alimentar de maneira a vivificar seu corpo. E não tentá-lo destruí-lo na primeira noite de rodízio que você encontrar à frente. Isso impede que você, às vezes, bote o pé na jaca? Não, não é isso. Mas o ponto é que você precisa entender que tudo deve ser feito a ponto de vivificar. O que significa vivificar? Fazer com isso seja algo produtivo, construtivo e feliz para você. Então, observa só, ter liberdade é exatamente você ter responsabilidades. E é isso que a Seichono trabalha. Como a Seichono tem doutrina própria e ela tem um trabalho próprio, é necessário que isso seja colocado em prática. Porque se não for colocado em prática, se torna doutrina vazia. E para que nós possamos entender ainda mais, vou explicar mais um ponto que eu já trouxe outras vezes, mas é sempre importante estarmos relembrando. Eu chamo de a escada do trabalho espiritual. Escada da evolução, escada da compreensão. Vamos lá. Deixa eu apagar esse último aqui, que aí se eu for escrever está aqui. Todos nós, no processo de aprendizado do mundo terreno, ocupamos um lugar no nível
de compreensão e entendimento. Todos nós. Então, existem pessoas que estão bem no início, existem pessoas que já têm um nível de compreensão maior, já conseguem compreender assuntos mais complexos, e existem pessoas que estão trabalhando já em níveis bem elevados. Cada movimento filosófico e religioso tem a finalidade de ensinar as pessoas, nos seus respectivos níveis, aquilo que é necessário para que eles tenham progresso. Então, quando a gente fala de religião, a gente não fala de uma melhor que a outra, a gente fala de adequação, necessidade. Todas as religiões, elas são necessárias para um determinado espectro, para um determinado público que está em um respectivo nível. Então, existem aquelas religiões que são extremamente proibitivas, são extremamente assim, severas. Você não pode nada, porque tudo o que você fizer vai te mandar para algum lugar muito ruim. Tudo vai te mandar para um lugar muito ruim. Aí o que acontece? Esses ensinamentos são para aqueles espíritos que não têm aquela autodeterminação capaz de ser dada para aquelas pessoas que ganham a liberdade com responsabilidade. Então ela precisa. Ó, cara, eu adoro beber, mas se você beber, o capeta vai te abraçar, então não quero. Mas a vontade de beber continua, mas ele fica evitando, porque ele falou assim, não quero abraçar o capeta. Então ele fica evitando. A esse trabalho de evitar, vai chegando a um ponto que o espírito começa a perceber que ele não depende mais. E ele consegue atingir o nível de falar, não. Então, ele conseguiu melhorar. Então, esse espírito, pela experiência que ele passou nesse determinado ensinamento religioso, ele vai subindo um degrauzinho seu na sua evolução. Já existem espíritos que não precisam desse cerceamento todo e já buscam ensinamentos mais assim, de compreensão do porquê que eu vivo ou porquê que as coisas estão acontecendo. Aí vem explicações cada vez mais, olha, não, você está vivendo isso porque é um desígnio de Deus. Aí a pessoa pensa, puxa, então eu estou sofrendo porque é vontade de Deus. Então deixa eu tentar ver se eu consigo aguentar a parada. E vai a vida inteira negociando com Deus para ver se para de sofrer menos. Ô Deus, alivia aí, tá pesado o fardo, vamos lá, dá uma força. E aí ele consegue aprender a lidar com as dificuldades e acaba tirando dessa vida proveitos, alimentos para o seu crescimento da alma. E assim nós podemos ir para qualquer nível, qualquer ponto aqui, a gente vai achar algo que se encaixa. E nós vamos subindo. Quanto maior o nível que a gente sobe na escada, maior se torna a nossa responsabilidade. Por quê? Porque quanto mais a gente sobe, mais a gente toma consciência do que é absoluto. Então, olha só, quanto mais iniciante no processo de evolução da alma, mais existem responsáveis exteriores. Então, quando você começa, primeiro que é o seguinte, e aqui é importante falar, gente, tem muito ateu que está mais em cima da escada do que pessoas religiosas. Porque o fato de seguir um ensinamento não quer dizer que a pessoa seja religiosa. Muitas vezes as pessoas seguem ensinamentos religiosos por motivos outros que não a busca da espiritualidade. Eu estou falando de pessoas que realmente buscam a espiritualidade. Tem pessoas que buscam a religião para conseguir emprego, para conseguir dinheiro, para conseguir namorada, para conseguir namorado, para conseguir um monte de coisa, até para desencravar a unha. Tem gente que busca para tudo, mas para aprimorar, não. Quanto mais a pessoa pede, mais ela não entende a verdade. Quanto mais ela doa, mais ela vai chegando na compreensão do absoluto. Por isso que tem ensinamentos que pregam tanto doar. Você tem que doar, tem que doar. Só que alguns são sem sabedoria. Doa tudo, até a roupa do seu corpo, sai pelado na rua e vai ser feliz. E não é assim que funciona. Nós temos que compreender o que é o ato de doar, o que é o ato de receber e por que isso é importante. Então vamos lá. À medida em que você vai assumindo responsabilidades, você vai crescendo. Então tem ensinamento que bota sempre a culpa em alguém. Existe um ser, existem seres malignos que a única função deles é destruir você. Então você fica num jogo esquivando de bombinhas, parecendo Super Mario, onde tem um monte de tartaruga te jogando um monte de coisa e você vai tentando desviar para chegar até o castelo e encontrar a princesa. Então essa é a vida daquele que vive correndo
do inimigo que está te tentando e de Deus que está te punindo. Então é essa vida. Você começa a subir, aí começa a chegar num ponto que você começa a entender, não, gente, o negócio não é tão simples assim, não é alguém querendo me destruir. Existem forças no universo que seguem uma determinada inércia. Ou seja, aquilo que de bom eu plantei, eu vou colher, aquilo de que mal plantei, eu também vou colher. E a pessoa começa a chegar em níveis mais de entendimento, de karma, começa a entender mais níveis de semeadura, aquilo que eu plantei eu vou colher, até o ponto que a pessoa chega em níveis elevadíssimos em que ela compreende que nem causa, nem efeito existem, só existe Deus. Esse é o nível elevadíssimo. E é esse o objeto que a Seichonoye estuda. A Seichonoye ela estuda, eu coloco o último degrau, gente, não é por prepotência, não é porque fala, o João acha que a dele é melhor que a minha. Não é. É porque quando você chega num ponto de afirmar que só existe Deus, não tem, dentro da compreensão limitada da mente humana, como passar disso. O que é acima disso? Não tem. O ponto não é falar, a minha é melhor do que a sua porque é minha. Não é. É porque dentro da compreensão humana, a gente sai do início, alguém está me destruindo, é o inimigo. Depois você para e fala, caramba, eu estou sendo destruído pelos meus karmas. Depois você parte a pensar, preciso vibrar mais amor para atingir níveis cada vez mais elevados. Até você chegar ao ponto que você afirma, cara, nada disso que eu enxergo, sinto ou penso existe. Porque a única coisa que tem existência verdadeira, suprema e absoluta é Deus e aquilo que vem de Deus. Então não tem como passar disso. O que seria passar disso? Filosoficamente ou intelectualmente, não tem como passar disso. Por isso que a gente fala que é o ápice. É o ápice porque nós chegamos a um ponto que é absoluto. Não tem mais o dualismo. Você observa que o pensamento ele começa, muitas vezes não é nem pluralista, ele é politeísta. Você começa às vezes tendo pensamentos de que o céu é uma bagunça, é uma pancadaria, um monte de gente saindo no fight, lutando pelo poder, tipo um Game of Thrones, um House of Cards, é todo mundo ali na pancadaria para ver quem é que manda, quem é o chefão, e você vai afunilando ao ponto que você tem um dualismo, que é o bem contra o mal, até você chegar a um ponto de um absoluto pensar que só existe o bem. Não existe nada fora do bem. E tudo que aparenta ser mal não tem existência verdadeira. É nesse ponto que a Seichonoye trabalha. Então, por isso que quando eu falo assim que a Seichonoye não é igual, porque ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Nós temos vislumbres de alguns ensinamentos que chegam aqui. Então isso quer dizer que a Seichonoye é melhor que as outras? Não. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu aspecto necessário para trabalhar. Então tem pessoas que não vão compreender isso aqui, porque elas não vão estar no momento adequado para elas. Mas isso não quer dizer que porque existem pessoas que não vão compreender, que a gente não vai divulgar. Nós fazemos o trabalho e jogamos para todas as pessoas. Aquelas que se identificarem, sejam bem-vindas. Aquelas que não se identificarem, não tem problema. Está cheio de lugar maravilhoso aí para ocupar na face da terra. Então, eu tenho conhecidos meus que são de outras religiões e eu pergunto, vocês são felizes? Somos. Está ótimo, porque o nosso trabalho não é fazer o ser humano feliz. Se você está feliz onde você está, trabalho feito, missão cumprida. O que a gente tem que fazer é a humanidade ficar feliz. Porque quando tiver mais felicidade, acabam as brigas, acabam as dissensões, acaba o ódio e acaba todo tipo de conflito. Por que as pessoas brigam dentro da religião? Porque não são felizes. Porque a pessoa que é feliz, ela não tem tempo para perder com infelicidade. Quem fica brigando, gente, é quem não tem alegria no coração, quem não tem felicidade. Muitas vezes a gente que não passa nem por problema. Tem pessoas que eu falo assim, cara, tá precisando de um problema na vida. Porque tem tanto tempo para gastar com coisa inútil, está precisando de alguma coisa, sabe? Um problema para arrumar, alguém para rezar, alguém para cuidar. Vai adotar uma criança, você está cheio de emoção na tua vida e parar de perder tempo brigando com os outros. Por quê? Não tem compreensão do caminhar da espiritualidade. Observe só, se a Seichonoye, ela chegou no ápice da cadeia, entre aspas, do pensamento, do caminhar da evolução, então é necessário que nós consigamos subir esses degraus a fim de atingir um nível de compreender essa profunda verdade. É necessário. Essa verdade, ela não é compreendida
meramente no aspecto intelectual. Na intelectualidade a gente pode explicar, a gente pode falar e falar, nossa, faz todo sentido, eu gostei. Mas é preciso que nós assintamos espiritualmente. Espiritualmente. E dentro desse caminhar, a Seitonê, o professor Masaru Taniguchi, ele foi tão maravilhoso, mas ele foi tão amoroso, que ele se deu o trabalho de pegar essa verdade e trazê-la em vários espectros ou em vários níveis explicativos, a fim de que as pessoas tenham acelerado a condição de compreender isso. Por isso tem tanto livro da Seitonê. Por que a gente escreve tanto? Porque o professor Masaru Taniguchi fala desde aquela pessoa que tem um nível mais básico até aquela que tem um nível mais elevado, a fim de que todos possam ter a chance de caminhar, porque essa caminhada nos altos graus de compreensão era restrita a poucos. Para você ter esse ensinamento aqui que a gente dá de graça, de maneira simples, as pessoas tinham que ralar muito ou ter oportunidades únicas de conviver com grandes mestres. E hoje isso está de forma, maravilhosa, explicadinho. Tanto que tem um monte de gente que pega os ensinamentos da Seitonê e sai pela escada fora, distribuindo palavras da verdade com cursos, coaches e atendimentos particulares. Então tem um monte de gente que pega essa verdade que está aí de forma gratuita, dá uma mudadinha, bota uns nomes de neurociência, bota uns nomes bonitinhos assim, bota uns termos em inglês, porque é ótimo. Então nós vamos mudar as nossas mindsets, nós começamos a utilizar. Aí todo mundo, show de bola, descobriu. Aí fica todo mundo aqui no meio, adquirindo e consumindo produtos a fim de melhorar, sem compreender o processo. O processo. Por quê? O processo ele tem que ser construído. Você só muda de nível quando você entende a lição e não quando você consegue alguma coisa material. Tanto é que dentro dessa cadeia nós temos pessoas que materialmente não têm muita provisão aqui em cima e pessoas extremamente abastadas aqui embaixo. Nós temos pessoas bonitas e famosas aqui embaixo e algumas que estão aqui em cima. Nós temos pessoas que nasceram nos melhores países do mundo aqui em cima e nós temos pessoas aqui em cima que nasceram nos piores países do mundo. Por quê? Não é uma questão material de mensuração, é uma questão de compreensão e cumprimento dos seus encargos e do seu progresso. É por isso que eu falo, espiritualmente falando, uma pessoa que consegue perdoar os pais e amá-los é mais próspera do que uma pessoa de sucesso, que tem muito dinheiro. Porque não necessariamente o muito dinheiro vai te trazer o progresso, mas perdoar os pais, com toda certeza, vai. Então, quando você compreende isso, você entende que é importante você fazer os trabalhos que lhe são passados a fim de que você alcance níveis mais elevados. E de acordo com o nível que você alcança, você vai manifestando a provisão de forma natural. A provisão daquele que conta com seu banco fenomênico ainda é limitada e ainda é pobre do que aquele que tem certeza da provisão vinda de Deus. Aquele que sabe movimentar o universo da maneira necessária quando precisa, ele é muito mais rico do que aqueles que têm uma fortuna incalculável fenomenicamente. Porque a fortuna ela pode acabar. A fortuna ela pode se desfazer. Agora, a riqueza da espiritualidade de poder movimentar o universo ao seu favor, essa não tem preço, essa não tem limitações. Então, observa só, a compreensão disso aqui faz com que nós entendamos por que a gente tem que praticar. Porque esse caminhar, ele necessita de prática, ele necessita de esforço. Esforço. Porque você precisa cumprir as respectivas missões. Aí fica muito mais fácil compreender por que você nasceu, aonde você nasceu, do jeito que você nasceu, com a cara que você nasceu, com a família que você tem, com o emprego que você arrumou, com quem você casou. Você fala, é porque alguma coisa aqui eu necessito trabalhar. E observa, quanto mais você sai da situação, aquilo é a causa do meu sofrimento, e você passa para a situação, aquilo é a oportunidade do meu aprendizado, mais você sobe. Lembra?
O nível de subida depende do grau de responsabilidade. Quanto maior a responsabilidade, maior o nível que você sobe. É responsabilidade. Presta atenção. Responsabilidade não é culpabilidade. Eu sou culpado, chicoteia Jesus, eu tenho que sofrer. Não é isso. Responsabilidade é você ter a consciência de que você é o autor das transformações. E por que você é o autor das transformações? Porque no ápice você vai entender que só existe Deus. Então, quanto mais você se eleva, quanto mais você se engrandece, mais você percebe que você tem a força necessária para resolver qualquer situação, porque na essência só existe Deus. Então você sai do sofrimento e você passa para a responsabilidade. Só que compreender isso, a gente só vai fazer na prática. Na prática. Então, é necessário que a gente passe por situações a fim de que a gente aprenda a ter responsabilidade. Exemplo, se a gente não tiver um perrengue, se a gente não tiver um pega com alguém, como é que a gente vai aprender a perdoar? Como é que a gente vai aprender a amar? Porque amar quem gosta da gente é moleza. Amar quem a gente não gosta, esse é difícil. Esse é difícil. Se você não tiver, por que a família ela é tão dinâmica? Porque a família, gente, é uma conjunção dos espíritos dos níveis mais variados possíveis, que tem uma missão em comum. Então, a família é aquele famoso, em Minas, mexidão. Junta todo mundo ali, meu amigo. Bate todo mundo ali, cara, e sai. Então, você tem irmãos com níveis diferentes. Às vezes, você tem filhos com níveis espirituais maiores do que os pais. Você tem primos que você não sabe de onde surgiram. Você tem aqueles da família que você fala, eu tenho certeza que esse veio do pântano. Não tem explicação uma coisa dessa. Por quê? Os níveis espirituais, eles se alternam e eles mudam exatamente porque dentro dessa construção você tem chance de ter embates e nesses embates vem um aprimoramento. No mundo espiritual, que é uma outra pegada de experiência, os espíritos se juntam pela lei dos semelhantes. Então, ou seja, todo mundo é semelhante. Então, quando você pega, às vezes, você tem verdadeiras construções espirituais com muitos espíritos que agem e pensam da mesma forma. Qual é a chance da gente crescer num ambiente desse? Muito pequena. Por isso que é tão importante vir aqui na Terra, porque quando você vem na Terra, meu amigo, você pode ser o espírito mais evoluído do mundo. Você há de encontrar um dos seus primos. Você há de encontrar alguém que você vai falar assim, meu Deus, acho que até Jesus falaria, Jesus do céu, o que é isso? Porque é nesse embate, é nesse encontro que o desenvolvimento espiritual é proporcionado. Eu não estou falando que devemos bater de frente, brigar, não estou falando que o sofrimento faz parte. O que eu estou falando é que as responsabilidades advindas do entendimento daquilo que nós vivemos nos trazem a elevação necessária para cada vez mais adentrarmos na verdade absoluta da essência de Deus. Sobre a teoria da criação, eu já falei inúmeras outras palestras. Eu já falei muito, já expliquei muito o quanto que Deus, quando criou, não errou. E isso é trazido em vários ensinamentos religiosos. Então, o que nós enxergamos no mundo afora, porque quando você olha para fora, você fala, rapaz, o negócio está meio bagunçado. Está meio bagunçado. E Deus ainda me deu a oportunidade. Eu trabalho dentro do Poder Judiciário. O último local que as pessoas vêm para se alegrar. Só tem catástrofe. Todos os dias, o meu trabalho é conviver com a desgraça social, humana, pessoal. Todos os dias eu vejo a falência da família, eu vejo a falência dos contratos, eu vejo a falência das sociedades, eu vejo a falência de tudo, inclusive do próprio direito. Todos os dias eu vejo a falência de tudo. Então, o que acontece? Se eu observar este mundo e acreditar que este mundo foi criado por Deus, a criação é falha. É falha. Porque não tem como você trazer algo lógico para o caos que nós vivemos. Se você for tentar entender o porquê que uma pessoa esquisita, mesquinha e má
prospera a rodo e eu, que sou bondoso, religioso e maravilhoso, estou quebrado, você não consegue entender justiça. Você não consegue entender por que muitas vezes mulheres sem caráter nasceram bonitas e maravilhosas e eu vim toda esculhambada. Aí você não consegue entender por que umas pessoas que não merecem arrumam cônjuges maravilhosos e eu que estou aí todo maravilhoso, cheio de amor para dar, não arrumo nem resfriado. Então, o que acontece? Se você não compreender que dentro de todo um propósito de manifestação aos aprendizados a serem retirados, você não consegue assumir a responsabilidade e avançar rumo ao crescimento, o aperfeiçoamento e a elevação da sua alma. É por isso que, quanto maior a liberdade nos dada, maior é a responsabilidade. Aí a Seitonê vem e fala assim, o homem é filho de Deus, você aqui e agora. Olha que profundo o que a Seitonê fala. Por isso que eu falo que é um movimento único, um movimento maravilhoso, pelo qual eu me apaixonei. Porque a Seitonê fala, aqui e agora você é um ser divino. Isso ninguém fala. Ninguém fala. Porque é audaz, é corajoso. Aqui e agora, todos nós somos seres divinos. Aqui e agora, nós somos. Aí vem um adendo. Estamos manifestando? Não. Nós somos. Mas ainda estamos manifestando? Não. Então, ser é diferente de manifestar. Nós somos, mas ainda não manifestamos. Qual é o nosso trabalho? Crescer para que nós possamos manifestar. E quanto mais a gente cresce, mais filho de Deus a gente manifesta. E quanto mais filho de Deus a gente manifesta, mais feliz a gente se torna. Por isso que a Seitonê transforma a vida. Seitonê não transforma a vida porque Deus olha para você e fala, que bonitinho, fez meditação, toma bênção. Aí olha para o outro, não rezou, toma desgraça. Não tem isso. Não é assim que funciona. Deus não dá para quem Ele olha e agrada. Você é que dentro da sua responsabilidade é capaz de manifestar ou não. Pessoas, muitas vezes, mau caráter, elas prosperam porque elas não têm um sentimento de culpa advindo da ideia de pecado. Eles acreditam, eu nasci para ser feliz, e como acredita nisso, isso lhe move, ela acaba atraindo prosperidade, porque a lei, ela age de forma igual para todo mundo. E muitas vezes a pessoa é muito bondosa, mas ela carrega dentro de si um sentimento de autopunição, seja por erros do passado, seja exatamente por ser muito correta, também tem uma mente muito julgadora. Então, seja por erros do passado, seja pelo sentimento de pecado e autopunição, ela fala assim, eu não mereço enriquecer, eu não mereço crescer, porque está escrito na Bíblia, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí a pessoa, quando começa a prosperar, o subconsciente fala, pera lá, nós queremos ir para o céu, perde dinheiro, vai lá bater o carro, arrumar uma doença, vai ter um problema, para você torrar o dinheiro, deixa aquele seu tio que deve te ligar pedindo dinheiro, porque aí você vai perder o dinheiro, mas você vai ter garantido o céu. E à medida que a gente vai purificando essas ilusões mentais, com o ensinamento de que você é filho de Deus, e você nasceu aqui e agora para manifestar todas as graças de Deus, você vai retirando da sua mente essas amarras e você consegue subir de forma natural o caminho do despertar, o caminho da compreensão, o caminho da liberdade. Por isso que Jesus Cristo ensinou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vejo muita gente falando isso, mas não é liberto de nada. Ser livre é quando você consegue assumir a responsabilidade, como os homens santos são. Eles são tão livres que eles são capazes de despojar até do próprio corpo carnal. Enquanto que aqueles que ficam presos, aqueles que ficam amarrados, não estão livres e acabam não conseguindo manifestar plenamente a sua vida. Quando você é livre, você é capaz de morrer, porque você já sabe que a vida e a morte não são existências, você é eterno. Se você é eterno, estar ou não estar manifestado, vira simplesmente momentos. Por isso que os homens santos têm um amor que a gente olha e fala assim, meu Deus, porque eles têm uma compreensão da sua natureza de tal forma que o corpo se torna apenas mais um das suas expressões. E quanto mais apegado nós somos,
menor a nossa capacidade de manifestar Deus. Por isso que a vida vem. Olha como é que a vida é sábia. A gente nasce e o nosso corpo ele vai se desenvolvendo, de repente, num determinado momento, ele começa a não mais se desenvolver. E nós começamos a colher os frutos do tempo. Por que que isso acontece? É para que nós possamos aprender a ter desapego a Ele. Ele tem a sua finalidade, ele tem o seu tempo. A mesma coisa em relação a tudo. A gente consegue status, a gente consegue fama, mas eles não são eternos. Eles não são perenes. As pessoas buscam isso, mas eles têm os seus momentos exatamente porque tudo tem a sua passagem e o seu ensinamento. É por tal motivo que aquelas pessoas que cumprem a sua missão, amam o que tem que amar, perdoam aqueles que têm que perdoar, elevam, fazem tudo aquilo que é necessário, elas acabam conquistando uma riqueza espiritual infindável. Por quê? Quando você eleva, e aqui é um ponto muito importante, quando você consegue mudar de degrau, essa mudança você vai poder levar para qualquer uma das suas manifestações, seja aqui na Terra, seja no mundo espiritual. Agora, se você enriquecer aqui, eu fiz muito bem, eu comprei 5.000 ações da Lojas Americanas. Aí você tá rico, velho. Você tá lá, show de bola, tô aí, podre de rico. Quando você morrer, você leva? Não leva, caixão não tem gaveta. Então você pode ter ficado com a mulher mais bonita do mundo, o cara mais bonito do mundo, bem representado no meu desenho. Você ficou com a pessoa mais linda do mundo. Vai acabar toda a lindeza. Vai acabar. O tempo vai se encarregar de destruir qualquer cirurgia plástica, qualquer coisa implantada, o tempo vai se encarregar de dar conta disso aqui. Vai acabar. Por quê? Isso aqui, gente, é passageiro. Quer dizer que eu não tenho que ter? Não é isso. Lembra? Seitonê não proíbe de nada. Pelo contrário, a Seitonê fala que tudo tem que ser responsabilidade. Podemos ser ricos? Por favor, sejam ricos, porque a gente está precisando de gente boa, rica no mundo. É isso que nós estamos precisando, de muita gente rica, sabe, com provisão para ajudar muitas pessoas. Seja um empresário que dê muitos empregos, seja uma pessoa que faça com que a riqueza circule na sua mão e vivifique um país inteiro. É isso que nós estamos precisando. O que a gente pede é, não seja escravo do seu dinheiro, seja dono da sua espiritualidade. Eu posso ficar com uma pessoa bonita? Por favor, fique com a pessoa bonita. Seja também você essa pessoa bonita, porque a estética embeleza os olhos e embeleza o mundo, gente. Pessoas bonitas são maravilhosas, e as feias? Também. Mas o ponto que a gente pode é cada vez mais embelezar. O que você não pode é ser escravo da beleza. Por que os casamentos hoje não estão dando certo? Porque as pessoas não casam pelos motivos principais, elas casam por motivos outros. Eu caso com aquela pessoa porque aquela pessoa é bonita, mas não é isso que segura o casamento. O que segura o casamento é o respeito, a admiração e a vontade de crescer juntos. É isso que constrói o casamento. Os casamentos, antigamente, eles eram duráveis por vários fatores, mas um deles era a ideia, não posso me separar. Então as pessoas olhavam, já que eu não posso separar, eu vou te aturar. Isso promovia o engrandecimento, porque as pessoas aprendiam a comer o sal juntos. Ela não tinha escolha, ela não podia trocar, eu só casava uma vez, velho. É com você. Então você tinha casamento de 70, 80 anos. Claro, você tinha casamentos infelizes, por óbvio, mas você também tinha sucessos de pessoas que conseguiram se aprimorar. E chegava no final da vida olhando e falando assim, e é interessante, você vê aqueles casais antigos, um olha para o outro e fala assim, e não é que conseguimos? Deu certo, chegamos. Teve vezes que eu pensei que não fosse dar certo, mas chegamos. Por quê? Porque havia o crescimento. A pessoa ela tinha que aprender a conviver. Hoje em dia as pessoas estão com tolerância zero. Eu não gostei de você, do que você me falou, vou divorciar. Filho, mas você tem que construir. Não estou com paciência não. Aí casa, descasa. Eu já peguei casal que casou e separou 4 vezes. Casa e separa. Eu falei, gente, faz o seguinte, a minha orientação para eles na audiência, faz o seguinte, namora. Vocês não sabem o que é namorar, por isso vocês ficam nessa palhaçada de casa e descasa. Vai namorar, porque quando namorar vocês vão descobrir se vocês se toleram. Por quê? Porque as pessoas não vivem as experiências, elas não têm um aprendizado, elas não entendem para que faz. Hoje em dia, as pessoas vão entrar no namoro, elas não entendem. Se você perguntar para um jovem para que é namorar, a resposta dele é simples, pegar. Namorar não é para isso. Namorar é para você conhecer a pessoa e saber se você trouxer a pessoa do seu lado, você vai suportar. É para isso que existe o namoro. E quando esse namoro vai amadurecendo,
Aí ele entra no noivado. Aí o que as pessoas fazem? Trazem todas as vantagens do casamento para o namoro. Todas as vantagens. Que antigamente você tinha que ter um sim para você ter vantagem. O namoro era só privação. E depois é que vinha a parte boa. Então você primeiro almoçava e depois você tinha a sobremesa. Hoje em dia você traz a sobremesa, você traz tudo que tem para o namoro, curte com a melhor de todas as possibilidades, que é o seguinte, você cansou da pessoa, você devolve ela. Você cansou, eu cansei de você, deixa eu te levar para sua casa, te vejo semana que vem, dá tempo de respirar, dá tempo de descansar, semana que vem bate saudade, você vai lá e busca a pessoa. Aí curte tudo de novo, cansou, devolve para sua casa. Aí vai casar, quando casa, mas meu namoro era tão bom, o casamento ficou ruim. Óbvio. Você trouxe tudo de bom, mas você não viveu o que era a construção de relacionamento. Quando vem um casamento, não tem mais nada. E detalhe, ainda acaba o que era bom. Então as pessoas não entendem que o namoro e o noivado tem uma finalidade. Tem uma experiência. Para quê? Quando você entrar na vida de casado, porque você vai descobrir que os prazeres não seguram um relacionamento. O que segura um relacionamento é a vontade firme de encetar o caminho da vida com alguém ao seu lado. É encetar o caminho da vida, porque dentro dessa escada vai acontecer muita coisa. Tem muita coisa que vai acontecer na nossa vida. Dentro dessa escada pode vir uma impossibilidade de ter filhos, pode vir uma situação de ter filhos e os filhos não serem o que nós esperamos. Tem a situação de você lidar com a família do outro, tem várias e várias situações, problemas econômicos, problemas sentimentais, problemas que você próprio, você começa a se descobrir e você acha coisas dentro de você que você não sabia nem que existiam. Isso tudo, para que possa ser vivido, tem que estar com uma pessoa adequada ao seu lado. E quando você compreende isso, você fala, agora eu entendi o que é o caminhar da vida. E é a mesma coisa em relação ao emprego, a tudo, gente. A todos os crescimentos da vida. Tem pessoas que vão trabalhar porque aquele trabalho é chique, dá status, dá dinheiro. Não é isso. O trabalho ele existe exatamente para que você possa manifestar o seu talento, para que você possa fazer com que as suas qualidades beneficiem o maior número de pessoas. E quando você assim o faz, você não é só feliz na sua profissão, como você se desenvolve. Por que nós estamos assim de gente frustrada nas mais altas áreas ou em qualquer área? Antigamente, médico era médico para salvar vidas. Hoje em dia as pessoas são médicas para ganhar dinheiro. As pessoas faziam concurso público para servir. Hoje em dia elas fazem concurso público para serem estáveis e ganharem dinheiro. As pessoas querem ser empresários para ganhar dinheiro. Ninguém está sendo empresário para desenvolver alguma coisa. Os empresários raiz eram aqueles que pensavam, vou fazer alguma coisa que beneficie a humanidade. O meu retorno virá daqui a 200, 300 anos. Era assim que eles pensavam. Hoje em dia a molecada de 15 anos quer dançar na frente de um celular, de um TikTok e ficar podre de rico da noite para o dia. Vou ganhar dançando. Aí outros falam, eu quero dinheiro mais fácil. Aí vai para sites como o OnlyFans e acham que lá vão rachar de ganhar dinheiro. Vão ganhar, mas a que custo? A que custo? A que custo que vão ganhar? Porque a pessoa não entende que se ela é bonita, tem em torno da sua beleza uma responsabilidade. E se ela usa isso de maneira destrutiva, virá depois a colheita. E aí depois fica, por quê? Por quê? E não consegue compreender. Então, entendendo isso aqui, a gente compreende. Seichonoe tem ensinamento próprio que visa a atingir um ideal supremo, que é você manifestar a sua vida de Deus, e para isso nós temos que treinar, nós temos que praticar. No livro Viver Junto com Deus, o professor Masaru Taniguchi, na página 77, no subtítulo Faça treinos contínuos para contemplar a imagem verdadeira, que é o bem absoluto, assim nos ensina. Transcrevo a seguir o trecho da página 185 do livro Sutra Sagrado da Verdade e Orações. Deus é a origem de tudo. Todos os seres vieram de Deus e são a projeção das ideias contidas no Espírito de Deus. Assim sendo, basicamente, não existem seres maus, repugnantes, desarmônicos, carentes, doentes, etc. Se parecem existir esses seres ruins, isso é apenas o produto da nossa própria ilusão ou da ilusão de grande parte da humanidade. É como uma miragem que não existe realmente. Portanto, não precisamos temer.
encolerizar-nos ou ficar confusos com a mente presa a esses aspectos fenomênicos que parecem males. Contemple a imagem verdadeira. Feche os olhos da mente aos males do fenômeno. O mundo que existe verdadeiramente é o desenrolar das ideias de Deus, que é bem, e por isso está repleto de harmonia, beleza, saúde e prosperidade. Essa é a imagem verdadeira de tudo o que existe verdadeiramente. Aí o professor Masaru Taniguchi continua. É através da meditação Shinsokan que se treina a contemplação da imagem verdadeira. Mesmo que não se manifeste imediatamente qualquer benefício concreto, é preciso continuar praticando-a sem desanimar. Mesmo que seja fraca mentalização para contemplar a imagem verdadeira, se for praticada diariamente, chegará por fim um momento em que se tornará uma força explosiva, capaz de transformar este mundo no mundo perfeito, tal qual é a imagem verdadeira. Então observe, além de ser maravilhoso e extremamente direto e objetivo, o professor Masaru Taniguchi nos ensina, para que nós possamos enxergar esse mundo maravilhoso, a gente tem que fechar os olhos carnais, porque os olhos carnais veem o mundo das formas. Eu, quando estou com os olhos abertos, eu vejo as formas. As formas são a ilusão da mente, não é a verdade, porque a verdade é absoluta. Para eu entrar no mundo que só existe Deus, eu preciso fechar os olhos e meditar. Mesmo que a sua meditação não seja a meditação, continue, porque você vai compreendendo passo a passo dentro da prática a existência superior e isso vai lhe promovendo a transformação interior que resulta na mudança da sua vida. Por isso que praticar é tão importante. E mesmo que não tenha resultados, lembre-se, nós buscamos o progresso pelo fim de progredir, não pelos resultados. Porque se você procurar os resultados, abra um parênteses. É óbvio que muitas vezes a gente busca o resultado porque a gente acaba sendo motivado por isso. É óbvio, gente. É óbvio. Tem hora que a gente quer melhorar e a gente começa a rezar. Mas o ponto é que se a gente só buscar resultado, a gente fica aquele fiel. E não importa a religião, montanha-russa, que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Eu quero rezar para casar. Aí entra em qualquer religião e começa a rezar. Reza que nem um desgraçado, sabe? Rezando. Casa. Na hora que casa, consegui. Falou, gente. Beijo no coração, vocês são maravilhosos. O que vocês fazem é lindo. Continuem assim. E vai embora. Aí quando começa a ter problema no casamento, o que faz? Opa, deixa eu voltar para rezar. Aí a pessoa não tem o crescimento, ela não constrói o crescimento. Ela fica vivendo que nem um burrinho que tem que ser chicoteado para andar. Ela depende dos chicotes da vida para toda hora estar buscando um progresso. Quando, na verdade, a gente tem que entender o rumo que a nossa vida tem que tomar e ela ser pautada nesse crescimento. É por tal motivo que eu sempre falo, paute na sua vida o progresso espiritual e as demais coisas vão sendo arrumadas. Porque quando você pauta o progresso espiritual, a sua área amorosa, financeira, sentimental, profissional, ela vai toda se arrumando, naturalmente. Aí as pessoas falam, não, eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer. Se sobrar tempo, eu rezo. Aí depois chega e fala assim, mas como é que a gente faz as coisas? Como é que eu consigo? Como é que eu cresço? É exatamente construindo o equilíbrio primeiro nas bases espirituais. Porque quando você descobre quem você é, você consegue caminhar até onde você tem que chegar. Quando você vai construindo, principalmente no ensinamento elevado e profundo como o da Seiichi Noe, as bases da fé verdadeira, e você vai falando, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, lhe vem a força necessária para, se for estudar para uma prova, se for crescer profissionalmente, se for para fazer um curso, se for para se desenvolver, a força necessária e o esforço adequado para você chegar até lá. Então você consegue passar no concurso público, você consegue aprender alguma coisa, você consegue crescer, você consegue oportunidades, porque você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Eu sou capaz, eu tenho condições, então eu vou chegar. Se você constrói as suas bases espirituais dentro do ensinamento maravilhoso e você alicerça,
Quando você encontra alguém para se relacionar, você relaciona de forma madura, de forma inteligente, de forma íntegra. Você não usa o outro como muleta, nem como escudo das suas fraquezas. Então você eleva o relacionamento e o relacionamento se torna construtivo, mesmo que não seja o seu relacionamento final. Por que as pessoas têm essa postura infantil de tratar os outros como objeto ou bengala da sua felicidade? Porque não tem a maturidade necessária para entender que você ama. E ao outro cabe a decisão de retribuir ou não. Enquanto que nós acreditamos que é o outro que tem que me amar. E por isso que a gente sofre. Aí você começa a adotar posturas de entender que você ama os seus pais independentemente de receber amor ou não. Porque o teu trabalho espiritual é amar. Como os outros vão receber o amor, é o trabalho espiritual deles. Olha como é que você começa a ficar livre. Olha como é que você começa a ficar liberto. E chegar nesse ponto é fácil? Não. Se fosse fácil, gente, a gente deixava o YouTube resolver tudo. Mas não é. Nós precisamos de movimentos concretos em que a gente possa praticar o amor, em que a gente possa manifestá-lo de forma concreta, em atos. Olha que interessante. Dentro das fases da vida, nós vamos assumindo esses papéis. Quando nós somos adolescentes, a gente vê uma criança sujando as calças, a gente fala, eca, não sei como é que consegue colocar a mão, coisa horrorosa, que nojo. Aí quando você começa a namorar, você já começa a ver algumas coisas meio nojentas, aí você já começa assim, mas que coisa. Aí quando você casa e é pai ou mãe, aí essas situações nojentas vêm para cima de você, vomitam em cima de você, fazem cocô em toda a roupa e você tem que limpar. E o mais engraçado, você ainda vai e feliz, porque você está cuidando. Que amor foi esse que foi sendo desenvolvido? Porque se nós mantivéssemos esse amor infantil e adolescente, a gente estaria vivendo até hoje estagnado. É por isso que a gente tem tanta pessoa que hoje não quer crescer. Tem pessoas que não querem casar, tem pessoas que não querem ser pais. Por quê? Não quero passar por essa dificuldade, esse aprendizado. Aí o que acontece? Se tornam seres humanos imaturos. Aí, preletor, eu não quero ter filho, você está me chamando de imaturo. É só você parar para pensar no que você quer ter. Porque na hora que a gente assume ter filho, são duas coisas. A primeira é que você aceita que mais alguém venha na Terra para aprender e ser feliz como você. Segundo, você vai ter que ralar, meu amigo, porque esse é o trabalho espiritual. É que nem as pessoas que chegam e falam assim, não, eu não sabia que trabalhar dava tanto trabalho. Bem-vindo ao planeta Terra, ó seu ser alienígena. Tem pessoas que acham que a vida é um grande resort. Eu vim aqui só para ser servido, só para ficar comendo que nem um porco, engordando que nem um jabuti e ficar aí andando pelo mundo curtindo a vida. E não é assim que as coisas acontecem. Então, quando você começa a compreender, você entende. Ter alguém sobre a minha responsabilidade me faz crescer como ser humano e compreender os meus pais. Então, é um trabalho conjunto de fortalecimento e construção de humildade. Eu comecei a ser muito mais compreensivo com os meus pais quando eu descobri que eu errava igualzinho a eles. Que na hora de educar, eu fazia exatamente as coisas que eu criticava os meus pais. Eu, droga, tô igual. Mas esse mundo só existe para pagar a língua. A gente vem na face da Terra só para pagar a língua. A finalidade, por quê? O aprimoramento e a responsabilidade vem quando a gente paga a língua. Nunca vou fazer isso. A gente, vamos fazer o bolão de quando? Por quê? Porque as coisas acontecem para o nosso crescimento. E à medida que a gente vai praticando a meditação Shinsokan e tomando a compreensão de quem nós somos na essência, a gente vai conseguindo assumir mais responsabilidades. E a gente começa a se tornar um ser humano maduro, um adulto maduro, um espírito maduro. Porque, hoje em dia, a imaturidade espiritual está gigantesca. Já não bastasse a imaturidade intelectual, a imaturidade espiritual também, porque as pessoas não querem assumir o seu papel como protagonista das transformações da sua vida. Alguém tem que fazer isso comigo. Alguém tem que fazer isso por mim. E não adianta. Quem tem que amar é você. Quem tem que perdoar é você. Quem tem que agradecer é você. Quem tem que manifestar a força é você. Mas está difícil. Eu sei. É por isso que nós criamos movimentos para que a gente possa se dar as mãos e uns ajudando aos outros, possamos caminhar rumo ao crescimento. Várias vezes na minha vida eu precisei de ajuda.
Por várias vezes eu sucumbi diante de muitas coisas. E dentro da Seichonoye eu sempre encontrei um braço, uma mão amiga para me levantar e falar, bora continuar. E hoje, obrigado. E hoje eu ocupo esse papel de estender a mão amiga e falar, vamos levantar. Um dia me ajudaram, agora é minha vez também de ajudar. Para que possamos juntos continuar a trilhar o caminho para buscar a manifestação da imagem verdadeira. É ver a imagem verdadeira. E um detalhe que eu amei nesse trecho, que acho que vou até trabalhar de novo numa outra palestra, é que o professor Masaru Taniguchi fala, mesmo que a sua mentalização seja fraca, não desista. Tem pessoas que fazem a meditação Shinsokan e tá lá, vai pensar no mundo perfeito de Deus. Primeira coisa, o que eu penso, preletor? No mundo perfeito de Deus. Traga à sua mente aquilo que é mais perfeito, aquilo que você acha que é mais absoluto e coloque-se nesse local. Você está agora no âmago de Deus. Deus não está presente em todos os lugares? Então Deus está dentro do seu coração, está dentro da sua alma, está aqui agora. Então traga Deus, visualize a imagem de Deus. Mas, preletor, eu só consigo pensar 30 segundos. O restante da prática eu vou embora, eu vou para a cozinha pensar no que eu tenho que comer, eu vou para a escola pensar no dever dos meninos, eu vou para o meu trabalho pensar no que eu tenho que fazer, eu vou para a academia de ginástica, hoje eu tenho que malhar a perna, detesto perna. Então a pessoa fica assim, sabe, pensando em 1 milhão de coisas, não importa. Mesmo que seja fraco, persista, insista e continue, porque à medida que você for conseguindo cada vez mais melhorar, mais vai ser a transformação, mais vai ser a construção da sua fé, e mais vai ser a sua capacidade de continuar a manifestar o amor e avançar, mesmo diante daquilo que aos seus olhos aparece como errado, injusto e defeituoso. Volto a frisar, eu trabalho dentro do Poder Judiciário. Todos os dias, o meu trabalho que eu vejo não é o mundo da imagem verdadeira. Por isso, eu preciso estar sempre meditando e visualizando a essência de Deus, para que essa verdade esteja sempre dentro do meu coração e eu entenda que eu estou somente no processo para ajudar as pessoas a elas também entenderem as suas respectivas responsabilidades. Então, o que eu vejo no meu trabalho não é o que existe. O que eu vejo no meu trabalho é fruto das necessidades das pessoas. O que eu preciso trazer para a minha vida, para me trazer felicidade, é eu ver a essência da vida, a essência da existência. O próprio motivo da nossa vida é compreender que só existe Deus e o que vem de Deus e trabalhar para manifestar. Ok, gente? Ok? Então vamos agora praticar a meditação. Muito obrigado. Vamos agora praticar a meditação Shinsokan exatamente para que nós possamos treinar e fortalecer ainda mais a nossa fé. Vamos lá então? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos nos sentar e assumir a posição de oração. Sentados à ponta da cadeira, mãos justapostas em frente ao rosto. Semblante sereno, feliz. Vamos agora adentrar no mundo da imagem verdadeira, um mundo onde só existe Deus e o que vem de Deus. E vamos sentir essa vida. Feche os olhos carnais para o mundo das formas. Aquilo que é imperfeito não é existência, é fruto da ilusão. Eu vou agora sentir, eu vou vibrar agora a essência, a vida de Deus. Aí com as mãos justapostas em frente ao rosto, respirando profundo e vagarosamente, vamos vivenciar esse momento da união intrínseca do homem com Deus por meio da meditação Shinsokan. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus.
É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora visualizar um mundo da imagem verdadeira, um mundo perfeito de Deus, onde eu e Deus somos uma só vida. Estou aqui agora, no âmago da vida de Deus.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, 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 muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Visualizemos a paz mundial. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos presentes, queiram ficar de pé novamente. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar, por favor. Vamos passar aqui o nosso dever de casa, que são as tarefas simples que passamos para iniciarmos a semana ou continuarmos a semana manifestando cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Então nós usamos práticas simples nos nossos deveres de casa para que possamos vivenciar aquilo que é estudado na palestra durante a semana. Nosso primeiro dever de casa é a nossa meditação Shinsokan. Essa meditação que nós fizemos, podemos repetir. Preletor, não sei como é que faz, é só acompanhar no YouTube, no canal da meditação Shinsokan do YouTube. Tem 9 tempos diferentes da meditação Shinsokan que você pode acompanhar. Você pode utilizar o livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, que explica como fazer a prática. Você pode abrir o livro e fazer na prática sem maiores problemas lendo. O importante é que nós a façamos todos os dias. Segundo, vamos repetir, só existe Deus e o que vem de Deus, para que a gente possa exatamente ir construindo dentro de nós a convicção. Porque no início é assim, você fala, só existe Deus e o que vem de Deus. Aí você olha o mundo fenomênico, você, não. Aí você continua, só existe Deus e o que vem de Deus. Aí você olha o mundo fenomênico, não. Aí com o tempo você vai fortificando, você vai crescendo, você vai engrandecendo, que vai chegar ao ponto que você começa. Só existe Deus e o que vem de Deus. Aí quando você olha para o mundo fenomênico, você fala para o mundo fenomênico, não, é diferente. Para isso é o que o mestre falou, precisamos praticar. Então vamos repetir isso aqui, gente, pelo menos, gente, umas 200 vezes por dia. Pode fazer mais, mas fica repetindo. Só existe Deus o que vem de Deus, só existe Deus o que vem de Deus, só existe Deus o que vem de Deus. É interessante que durante essa prática, muitas vezes vai vir até momentos assim, de pensamentos negativos, deixe-os fluir, deixe-os sair, é a limpeza, mas com certeza vai ter momentos de sentimento de gratidão, de espiritualidade, de aprofundamento, que você vai sentir uma alegria assim, maravilhosa, e vocês podem fazer que vocês vão ver que semana abençoadíssima que vocês vão ter.
fazendo meditação Shinsokan, fazendo dever de casa e lendo algum livro da Seichonen, com certeza a semana de vocês vai ser maravilhosa. Agradeço profundamente a presença de cada um de vocês aqui na noite. Meu muito obrigado a você de casa. Não deixe de curtir, compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a essa profunda verdade e possam transformar a sua vida com a conscientização de que só existe Deus e o que vem de Deus. Meu muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima. Muito obrigado.